Meus queridos irmãos, a palavra-chave de hoje é modelo. Com origem no termo italiano modelo, com 2 L's, o conceito de modelo tem diversas acepções e significados. Por exemplo, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, da Porta Editora, um modelo é um protótipo ou exemplo que se pretende reproduzir ou imitar nas ações morais e nas obras de gênio. Um modelo é um exemplo que se deve seguir e imitar pela sua perfeição. A igreja de Antioquia é um modelo a ser seguido pelas igrejas de todo o mundo até a volta de Cristo Jesus. Aliás, todas as igrejas do Novo Testamento são modelos para as igrejas atuais, modelo de evangelização, de pregação, de oração, de jejum, de plantação de igrejas, de visitação e para todas as igrejas. Texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. Nossa verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Leitura bíblica em classe está em Atos 11, 19 a 26 e 13, de 1 a 5. Atos, capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Atos 13:1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Vamos à introdução da nossa lição. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum e oração, para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria e satisfação de estar aqui mais uma vez, junto com você no seu canal Rádio Evangélica Galileia, meditando na santa palavra do Senhor. É com muita alegria e satisfação que nós nos reunimos com você, aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você esteja. Eu creio que o Espírito Santo estará abençoando você nesse momento maravilhoso. Eu quero que você nos desculpe, porque nós estamos aqui gravando e ao mesmo tempo passam buzinas de carros, buzina de vendedores de pão, pessoas falando, porque nós estamos num local onde não é exatamente um estúdio. Mas mesmo assim nós estamos fazendo a obra do Senhor da melhor maneira possível, para que você entenda a mensagem do Senhor. E aqui também nós faremos a leitura da lição e nós também explicaremos essa lição para que você possa entender profundamente a palavra do Senhor.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu ok, de escrever um amém, um glória a Deus, um aleluia aí na descrição do vídeo, de compartilhar também esta videoaula com outros irmãos que necessitam deste mesmo estudo bíblico, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos para o tópico 1, a Igreja de Antioquia, natureza e características. A Igreja de Antioquia, localizada na Síria, destaca-se como um modelo significativo no Novo Testamento, oferecendo valiosas lições para a prática missionária contemporânea. Seu contexto diversificado e a origem variada dos seus líderes contribuem para uma compreensão profunda da sua natureza e características. Vamos aqui agora ao subtópico 1, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam as suas praças. Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da Igreja Cristã. Por isso o evangelista Lucas altera o foco da sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir de Antioquia da Síria e subsequente disseminação da igreja pelo mundo, conforme Atos 11:19. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Psídia, mencionada em Atos 13:14. Antioquia da Síria, uma cidade estratégica e culturalmente rica, proporcionou o cenário para a formação dessa notável igreja, localizada no cruzamento de culturas. Era um ponto de encontro para pessoas de diversas origens étnicas e culturais. Essa diversidade se refletiu na composição da igreja, influenciando a sua abordagem missionária inclusiva. Antioquia da Síria, por sua localização privilegiada, foi o berço de uma igreja que se destacou pela diversidade cultural, refletindo uma abordagem missionária inclusiva e relevante para o seu tempo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos aqui ao nosso subtópico 2, a Igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, conforme Atos 8:1, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria, conforme Atos 11:22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, conforme Atos 11:26. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. A igreja de Antioquia não apenas refletiu a diversidade da sua cidade, mas também se destacou por sua vida ministerial vibrante e sua comunhão profunda. A prática do jejum e da oração emergiu como disciplinas essenciais, fundamentando a seleção e envio de missionários para a evangelização global. A dinâmica simples, porém profunda, de buscar orientação e agir na dependência do Espírito Santo marcou a sua identidade. A igreja em Antioquia não apenas abraçou a diversidade, mas também se destacou por uma vida ministerial enraizada em disciplinas espirituais fundamentais, como jejum, oração, guiadas pela dependência do Espírito Santo em sua abordagem missionária. Vamos ao subtópico 3, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Atos 11:19. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou até Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia,
Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Essa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos, conforme Atos 11:26. Um aspecto distintivo da igreja de Antioquia foi a sua fundação por leigos, pessoas que não eram ordenadas ao ministério, especialmente cristãos gentílicos. Isso não apenas evidencia a capacidade e a chamada de indivíduos comuns para liderar na expansão do reino, mas também ressalta a importância da participação ativa de cada membro na missão. A igreja de Antioquia desafia a noção convencional de liderança clerical, demonstrando que a obra missionária é uma responsabilidade compartilhada. A obra de leigos, na fundação da igreja de Antioquia, destaca a capacidade de indivíduos comuns para liderar na expansão do reino, redefinindo a abordagem convencional de liderança clerical e enfatizando a responsabilidade compartilhada na missão. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a igreja de Antioquia foi fundada por crentes dispersos, crentes que não eram ordenados ao ministério, crentes que fundaram uma igreja pregando a palavra de Deus, evangelizando, orando pelas pessoas, que eram usados pelo Espírito Santo de Deus. Isto vem nos orientar e nos ensinar que a igreja hoje ela é feita por todos os crentes. Todos os crentes foram chamados para ser reis e sacerdotes. É o sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes precisam pregar, precisam testemunhar, precisam evangelizar, precisam louvar, precisam orar, precisam fazer a obra de Deus. Todos os crentes são membros do corpo de Cristo. Meus queridos irmãos, nós estamos agora no tópico 2, uma igreja missionária em ação. A igreja de Antioquia, analisada nesta lição, revela-se não apenas como uma comunidade de fé, mas como uma igreja verdadeiramente missionária em ação. Este segundo tópico tem como propósito explorar a natureza missionária dessa igreja e os elementos-chave que a tornaram um modelo poderoso para a prática missionária contemporânea, ou para os dias de hoje. Subtópico 1. Havia alguns profetas e doutores, Atos 13:1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores, conforme 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo, ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. O versículo 13:1 de Atos destaca a presença de profetas e doutores na comunidade de Antioquia, indicando que a liderança era composta por indivíduos dotados de discernimento espiritual e conhecimento bíblico. Glória a Deus! Essa composição diversificada evidencia a importância de uma liderança que compreende a voz de Deus e tem sólido embasamento nas Escrituras. A igreja de Antioquia contava com líderes dotados de discernimento e conhecimento bíblico, reforçando a importância de uma liderança espiritualmente sensível e fundamentada nas Escrituras. Meus queridos irmãos, vamos ao subtópico 2, uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, seu nome significava consolador, misericordioso. Simeão, o níger ou um negro africano. Lúcio Cirineu, também africano. Manaém, irmão de criação de leite de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, de oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. O segundo versículo destaca não apenas a presença de profetas e doutores, mas também a natureza servidora dessa liderança. É uma cultura onde as barreiras raciais e espirituais eram comuns. A igreja de Antioquia se destacou ao estabelecer uma liderança caracterizada pelo serviço, pela humildade. A liderança em Antioquia não apenas possuía discernimento espiritual, mas também se destacava pela atitude de serviço e humildade,
rompendo barreiras culturais. A viagem missionária de Paulo e Barnabé, iniciada em Antioquia, desvenda o roteiro e as atividades estratégicas sob a orientação do Espírito Santo, evidenciando a dependência contínua na missão. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos aqui ao subtópico 3, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Meus irmãos, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas, mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Glória ao nome santo do Senhor. No versículo 2 de Atos 13, revela um momento crucial em que o Espírito Santo instruiu a separação de Barnabé e Paulo para a obra missionária. Essa decisão não foi tomada de forma arbitrária, mas em resposta à busca fervorosa de orientação por meio de jejum e de oração, reforçando a dependência da igreja no Espírito Santo. A separação de Barnabé e Saulo, guiada pelo Espírito Santo, após busca fervorosa, destaca a importância da dependência na orientação divina, evidenciando a prática missionária na igreja de Antioquia. Tudo que é realizado na obra de Deus, visitação, evangelização, pregação, seminário, congressos, assistência social, todos os trabalhos realizados na igreja precisam da orientação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ordena, é o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo que prepara, é o Espírito Santo que faz todas as coisas nos crentes que irão trabalhar nos departamentos e na obra da igreja. Assim também é na obra missionária. É o Espírito Santo que prepara, o Espírito Santo que chama, o Espírito Santo que vocaciona e o Espírito Santo que envia. Assim é na obra de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos agora para o tópico 3, o serviço de missões. O serviço de missões em Antioquia não apenas se destaca como um componente essencial da vida da igreja, mas também serve de inspiração e modelo para a prática missionária contemporânea dos dias de hoje. Neste tópico exploraremos a ênfase dada ao serviço missionário em Antioquia, destacando seu impacto e relevância. Vamos agora para o subtópico 1, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, alguns dizem sobrinho, e Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém, conforme Atos 12, 25. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia, conforme Atos 13, 5. Porém, ao chegarem a Pergue ou a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém, conforme Atos 13, 5. O contexto diversificado dessa comunidade foi fundamental para moldar uma visão inclusiva e global da missão. A dinâmica simples baseada em jejum e oração revelou-se crucial para discernir a orientação do Espírito Santo, tornando Antioquia um berço notável das primeiras iniciativas missionárias cristãs. Antioquia foi o epicentro do início das missões cristãs, onde a comunidade, por meio de jejum e da oração, discerniu a orientação do Espírito Santo, marcando o início de uma jornada missionária. Vamos ao subtópico 2, roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, Atos 13, 4 a 13, missões em Antioquia da Psídia, Atos 13, de 14 a 52, missões em Icônio, Atos 14, de 1 a 7, missões em Listra, Atos 14, 8 até 20, missões em Derbe, Atos 14,
20 até o 21, missões em lugares antigos e novos, Atos 14, 21 ao 28, e regresso à Antioquia da Síria, Atos 14, 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição, oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprida essas e outras tarefas, os missionários voltaram à Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos 14, 24 a 28. Eles poderiam dizer de sã consciência, missão cumprida. O roteiro da viagem missionária, iniciada por Paulo e Barnabé em Antioquia, oferece uma visão detalhada das atividades missionárias, sob a orientação do Espírito Santo. Eles enfrentaram desafios, proclamaram o Evangelho, estabeleceram comunidades de fé, igrejas. O roteiro revela a abordagem estratégica e dependência contínua do Espírito Santo na expansão do reino de Deus. A viagem missionária de Paulo e Barnabé, iniciada em Antioquia, desvenda o roteiro e as atividades estratégicas sob a orientação do Espírito Santo, evidenciando a dependência contínua na missão. Glória ao santo nome do Senhor. Nós vamos aqui agora para o subtópico 3, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado, a despeito das fortes perseguições que sofreram do cumprimento da nobre tarefa missionária. Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador, muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram, a obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios, conforme Atos 14, 27. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia missionários independentes que responde somente ao Senhor não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem, conforme Atos 14, 27 e 28. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor, que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126 e 6. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Meus amados e queridos irmãos, a prática da prestação de contas, exemplificada pelo apóstolo Paulo, destaca-se como uma parte integral do serviço de missões. Ao retornar a Antioquia, Paulo não apenas compartilhou os frutos da jornada, mas também demonstrou a transparência, a responsabilidade que caracterizavam ou que caracterizam a verdadeira missão cristã. A prestação de contas de Paulo, ao retornar a Antioquia, revela a importância da transparência e responsabilidade na missão cristã, consolidando a prática de prestar contas como parte essencial do serviço missionário. O missionário que está lá na obra de Deus, ele presta contas dizendo aonde que o dinheiro foi aplicado. Também ali ele pode dizer as necessidades que ele tem no campo missionário, necessidade de alimento, de remédio, de roupas, de pagamento de aluguéis, de compra de veículos. E também na sua prestação de contas ele pode dizer quantas almas aceitaram Jesus como Salvador, quantas almas estão preparadas para o batismo nas águas, quantas almas receberam o batismo com o Espírito Santo, quantos pontos de pregação foram abertos, também quantas igrejas estão sendo construídas, quantos terrenos estão sendo comprados. Chegando esta prestação de contas lá na igreja local que o enviou, aqueles que angariaram fundos para sustentar a obra missionária prestarão contas à igreja, dizendo tudo o que o missionário fez e o que o missionário necessita. A igreja se alegrará demais com esta prestação de contas, e aqueles que contribuíram continuarão contribuindo, e outros que não contribuem se sentirão sensibilizados pelo Espírito Santo a também contribuir
com a obra missionária. Então, prestação de contas é importante, não só na obra missionária, mas em qualquer trabalho da igreja. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos à conclusão. À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários da nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lance inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Glória ao santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vimos aqui nessa lição que a igreja de Antioquia foi o epicentro, foi o começo da obra missionária para os gentios. Nós vimos também que na igreja de Antioquia tinha pessoas de várias etnias. Nós vimos também que a igreja de Antioquia começou com crentes que não eram chamados ainda para o ministério. Nós vimos que depois Barnabé viajou 400 quilômetros para ir lá ver a obra do Senhor e ficou alegre. E depois Deus preparou doutores e profetas que trabalharam dentro daquela igreja. Nós aprendemos aqui também que lá em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então nós vimos o trabalho missionário que foi realizado através dessa igreja. Talvez o Senhor queira fazer um grande trabalho evangelístico e missionário através da sua igreja também. E nós vemos ali que Deus contava com todos os crentes trabalhavam na obra do Senhor. E Barnabé e Paulo, quando saíram para missões, levaram João Marcos, eles voltavam e eles prestavam contas do trabalho que eles faziam. É necessário que nós também tenhamos este cuidado de prestar conta do trabalho que nós realizamos na obra do Senhor. Às vezes nós precisamos de um incentivo, às vezes nós precisamos de um puxão de orelha, às vezes nós precisamos de uma exortação, às vezes precisamos de um aconselhamento, às vezes precisamos de orações de jejum, às vezes precisamos de quem nos ajude. E quando o obreiro ele é independente, ele faz por conta própria, tudo que der errado vai cair sobre as costas dele. Então é necessário que estejamos ligados à igreja que nos envia a fazer a obra do Senhor e que também nós prestemos contas a essa igreja que nos envia a fazer a obra do Senhor. Glória ao santo nome de Jesus. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de deixar um comentário abençoador, deixar o seu like, também compartilhar esta videoaula. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe a você que na videoaula passada já realizou todas essas ações aqui no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Neste momento eu quero que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor resplandeça a luz de Cristo sobre ti e que a bênção do Senhor esteja sobre ti em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.